A primeira coisa, você precisa fazer uma análise profunda do seu próprio perfil. E você vai acabar gastando 10, 15 ou 20% mais do que você previu, porque o Brasil é o Brasil e imprevistos acontecem. Vamos lá, gente, faz barulho, coloca energia, vamos receber com carinho aqui nosso próximo grande palestrante. Uma salva de palmas, por favor, vem cá, Marcelo Scherto. Muito bom, Marcelo, obrigado pela presença, o palco é seu, manda ver. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Duro falar depois do Belete e do Apolinário, né? Quem armou isso aqui, armou uma sacanagem comigo. Vamos tentar aqui. A ideia original aqui era eu falar sobre franquia como estratégia para expansão de negócio. Vocês acham isso na internet de montão, tem porrada de artigo, filme, livro, tem muita coisa. Eu vou falar aqui uma coisa diferente, nunca falei isso para ninguém. Como é que a gente criou o mercado brasileiro de franquias? Esse vai ser o meu objetivo aqui. E dizendo basicamente o seguinte, cadê minha apresentação? Pronto, está aí. Eu não me considero um baita empreendedor. O Janguei me puxou a orelha ali agora há pouco, dizendo, não, você é um empreendedor. Eu sou um empreendedor mediano. Eu não sou um cara que catava latinha quando tinha 8 anos de idade, eu não sou o cara que era engraxate, ficou bilionário. Eu sou um cara comum e junto com outros caras comuns, eu consegui criar um mercado que não existia no Brasil e que hoje gera muito dinheiro e gera muito emprego e movimenta muitas empresas, né? Se eu conseguir, um cara comum, você também consegue. Você consegue fazer o que você quiser. Essa foi a grande lição que eu aprendi. Se você quiser, você faz. Precisa ter vontade, né? E pôr a mão na massa. Minha historinha é muito curta aqui, em um slide. Infância de classe média em Santos, sem luxo, mas confortável. Não passei necessidade nunca. Não fui empreendedor quando era criancinha. Nada disso, né? Primeiro emprego com 16, 17 anos de idade, fui office boy na empresa de uns amigos da família, porque eu queria ter um dinheirinho meu, sem depender de mesada, mas era basicamente isso. E por causa de um karma familiar, eu fui fazer faculdade de Direito. Eu, com 17 anos de idade, dos 17 aos 22, eu estava na Faculdade Católica de Direito de Santos, né? Nada a ver com negócio, nada a ver com business, nada a ver com economia, né? Aí, uma foto minha no tempo da faculdade, poucos meses antes de me formar, com esse cara que hoje é ministro do Superior Tribunal de Justiça, meu amigo até hoje. Fiquei na faculdade de 72 até 76 e perguntando seriamente, alguém contrataria um advogado com essa cara? Eu não contrataria. Eu não sei como é que eu conseguia trabalhar. Agora, minha grande paixão não era a advocacia. A advocacia era um karma familiar. Na minha família, todo mundo fazia direito. Era essa a verdade. Mas minha grande paixão, desde que eu descobri esse negócio, descobri que existia, sempre foi o marketing. Eu lia tudo o que eu podia sobre marketing. Sempre fui entusiasmado, apaixonado por isso. E por causa disso, por causa das leituras, eu tinha uma grande preocupação. Eu não vinha de uma família ilustre, eu não trabalhava num mega escritório. Onde é que eu ia encontrar um nicho de mercado onde eu pudesse me diferenciar e não ser mais um advogado como tantos outros? Meu número na OAB do Estado de São Paulo passa de 52 mil. Então tinha mais de 52 mil advogados já advogando no Estado de São Paulo antes de mim. Eu ia ser mais um se eu não encontrasse um nicho. Pedi transferência da faculdade para São Paulo, só aguentei 1 ano aqui. Essa cidade é muito dura para quem vem de fora, né? Caetano já falou isso numa música. Fiquei aqui só 1 ano. Nesse 1 ano, eu cavei um estágio num escritório de advocacia internacional. Um desses escritórios que hoje tem 1.200 advogados, naquela altura era um escritório de meia dúzia de advogados, eu fui o 2º estagiário contratado por eles, né? E aí eu tive a minha primeira grande lição. A importância do networking, a importância de conhecer gente, de formar relacionamentos
e de me cercar de gente capaz de ampliar meus horizontes, capaz de me ver, de me fazer enxergar coisas que eu sozinho não enxergava. Isso é uma coisa fundamental, e para mim tem sido fundamental ao longo da vida inteira, né? Por causa desses caras, desse escritório, todos eles tinham feito mestrado nos Estados Unidos, eles não só me puseram na cabeça a ideia de fazer mestrado, como me ensinaram o caminho das pedras. Como é que eu fazia para conseguir uma bolsa de estudos? Porque eu não tinha dinheiro para bancar um curso nos Estados Unidos. Mas tinha caminhos para conseguir bolsa de estudos. E eu comecei no 3º ano, eu levei 3 anos batalhando. Quando eu me formei, eu consegui a bolsa de estudos e fui fazer um mestrado em Nova York, na NYU. Eu sou aquele bonitinho ali de barba, já com o cabelo mais cortadinho. Eu tinha vergonha de chegar na faculdade com aquele cabelão, né? Segunda grande lição aprendida foi lá nesse curso. A importância que o acaso tem na vida da gente. A gente planeja, mas as coisas que acontecem por acaso podem mudar a vida da gente. E foi aí que eu, sem querer, caí num curso dentro do mestrado. Uma das matérias em que eu caí, era uma matéria, o nome eu nem me lembro mais, mas era contratos atípicos do direito anglo-saxão, qualquer coisa dessa. Eu vou confessar para vocês aqui agora, que eu só escolhi essa matéria, ela não era obrigatória, ela era eletiva. Eu só escolhi essa matéria porque eu podia ficar 1 hora a mais na cama, ela começava 1 hora mais tarde. Eu tinha 23 anos de idade, saído de Santos, rato de praia, caio num diabo de uma cidade, onde no dia que eu fui fazer matrícula para esse curso, estava 16 graus negativos. Não dava para encarar. Então, aí o que eu fiz? Acabei caindo nesse curso, e o professor era um apaixonado por franchising. Foi a primeira vez que eu escutei a palavra franchising na minha vida. E aí eu olhei em volta e falei, porra, desse jeito que o Burger King consegue estar em tantas lojas em volta do campus. É desse jeito que o McDonald's consegue estar em tantas lojas e todas elas funcionam igualzinhas, como se fossem de um dono só. Puta, que negócio genial esse tal de franchising. Vou voltar para o Brasil, né, e vou ser o único advogado, ou o primeiro advogado especializado em franquia do Brasil. Foi um tipping point, aquilo que a gente chama de tipping point. Uma viradinha, um pequeno desvio na minha vida, que mudou radicalmente o resto da minha vida. Então eu voltei para o Brasil no final de 1978, a maioria de vocês não tinha nem nascido, né? Decidido a ser o primeiro advogado especialista em franchising do Brasil. Tinha um pequeno probleminha. Não havia franquias por aqui. Tinha meia dúzia. Se eu fosse trabalhar para meia dúzia de empresa, em 6 meses eu esgotava o mercado. Acabou, morreu. Então, eu tive que fazer outra coisa, né? Como eu gostava de marketing, eu me especializei em contratos que tinham alguma relação com marketing ou com publicidade. E fui fazendo isso e fui vivendo disso, até... A vantagem que eu tinha é que eu conseguia falar advogadez com os advogados e marketês com os marqueteiros. Então, isso me diferenciava. Estava em um nichozinho que eu descobri sem querer, né? Mas estava aí. Tinha poucos outros que faziam a mesma coisa, mas tinha outros. Por causa desse negócio de fazer contratos que tem a ver com marketing, em 1986 eu virei diretor jurídico da Associação Brasileira de Anunciantes, que nessa época era fortíssima, né? E dentro da associação eu conheci gente muito fera. E um dos caras que era meu colega de diretoria era um cidadão chamado Marcos Cobra. Então, o grande fera do marketing brasileiro, professor da GV, autor de meia dúzia de livros, eram os poucos livros brasileiros sobre marketing naquela época. Os livros eram quase todos importados, traduzidos. E o Marcos tinha já meia dúzia de títulos publicados. E ele me fez um convite. Ele me convidou para escrever um livro
sobre os aspectos jurídicos do marketing. Ele estava organizando uma coleção de livros de marketing de brasileiros para brasileiros, tá? Para McGraw-Hill, uma editora americana, cujo diretor se chamava Milton. E ele disse, olha, Marcelo, a gente queria te convidar, você topa? Topa. Ele falou, só tem uma coisa, nem eu nem o Milton sabemos se você sabe escrever. Então faz o seguinte, escreve um capítulo do livro sobre os aspectos jurídicos do marketing, manda para a gente ver se você consegue escrever. Escrevi à mão, pedi para uma secretária passar limpo, digitar, o capítulo sobre os aspectos jurídicos do franchising. Mandei para eles, me chamaram para um almoço, para me dizer o seguinte, ó, gostamos muito, parabéns, ficou ótimo o texto. Pode escrever o resto do livro sobre os aspectos jurídicos do marketing. Falei, eu vou escrever o resto do livro, mas é o resto do livro sobre franchising. Porra, Marcelo, não tem mercado para isso, você é louco, você bebeu, porra, não existe franquia no Brasil. Eu falei, não existe, mas vai existir. Vamos lançar esse livro. No fim, o Milton cedeu do jeito mais engraçado do mundo. Ele disse o seguinte, olha, eu como editor ganho dinheiro com 1/3 dos livros que eu lanço, empato com 1/3 e perco dinheiro com 1/3. Vou rezar para você estar naquele 1/3 que empata, porque eu acho que eu vou perder dinheiro com você. Nunca perdeu, o livro chegou a ter 3 edições, para surpresa deles e minha, né? E ele acabou virando isso aqui, né? O Franchising Revolução no Marketing. Esse subtítulo, Revolução no Marketing, era para o livreiro saber em que prateleira colocar, porque ninguém nunca tinha ouvido falar na palavra franquia ou franchising no Brasil. Então o dono da livraria não sabia onde colocar esse livro, que prateleira que eu coloco. Então a gente colocou Revolução no Marketing, que aí caía a ficha para ele, ele colocava ali. O livro vendeu super bem. Agora, para escrever esse livro, eu saí por aí conversando com as poucas pessoas que faziam franquia no Brasil. Eram muito poucas, né? E aí eu aprendi uma grande lição. Quando eu fui conversando e conhecendo essas pessoas. A gente pode mexer no time que está ganhando. Eu era bem sucedido como advogado, eu ganhava dinheiro como advogado, mas eu não era feliz como advogado. Eu estava ali meio por obrigação, e como tudo que eu fiz na vida, eu fazia bem feito. Eu procuro sempre fazer o melhor que eu posso. Mas não era o que eu queria fazer da vida, eu não era feliz com aquilo, né? Então, enquanto eu escrevia o livro, eu acabei criando, junto com um sócio, a primeira consultoria de franquia da América Latina. Com o raciocínio absolutamente tortuoso de que essa consultoria ia gerar clientes para o meu escritório de advocacia. O raciocínio mais imbecil do planeta. Mas por causa de um raciocínio imbecil, eu fiz uma coisa que deu certo. Meio como o Alex Atala fala, né? Ele deu certo de tanto fazer coisa errada, né? Então, às vezes é isso. Eu acabei abandonando a advocacia alguns anos depois, né? E para ganhar muito menos dinheiro, mas para ser muito mais feliz. Eu acho que se eu continuasse advogado, primeiro, eu não estaria aqui. Segundo, eu já teria infartado, teria uma úlcera, talvez um câncer. Assim. Esse sócio que começou a consultoria comigo e depois abandonou, algum tempo depois ele abandonou o negócio, ele e eu sentamos, quando montamos a consultoria, e traçamos um plano estratégico. Esse plano estratégico a gente chamou de Criando o Mercado Brasileiro de Franquias. Foi assim, o Mercado Brasileiro de Franchising. Foi assim que a gente chamou esse plano. Ele está em algum lugar, eu não consigo encontrar. Era uma única folha de papel, onde, na verdade, a gente não era um plano estratégico coisa nenhuma. Hoje eu sei o que é um plano estratégico, aquilo era tudo. Na verdade, era uma lista de intenções. Era uma lista das coisas que nós deveríamos fazer se nós quiséssemos criar um mercado brasileiro de franquias. Era uma lista de intenções, não mais do que isso, né? As intenções eram essas aqui. Lançar um livro sobre franchising. Esse já estava encaminhado. Essa era a coisa mais fácil, porque eu já estava escrevendo, né? Vamos convencer um grande jornal
a criar uma coluna semanal sobre franquia. Nós vamos criar uma associação brasileira de franchising. Nós vamos convencer uma universidade de renome a criar a cadeira de franquia. Nós vamos criar uma feira de franquias. Nós vamos realizar seminários e cursos sobre franchising. Nós vamos criar uma revista voltada para o empreendedor que também fale de franquias. Nós vamos criar um guia brasileiro de franquias, vamos fazer um grande congresso internacional de franquias e vamos conseguir o reconhecimento da Associação Internacional de Franchising para aquela associação que nós vamos criar. Esse era o que nós chamamos de um plano estratégico. Nenhum dos dois tinha a mais vaga ideia do que fosse um plano estratégico. Para nós era isso aqui. E uma coisa interessante aconteceu. Como é que a gente ia fazer tudo isso? Porque o que a gente listou. Como? A gente não chegou nesse nível de detalhe. Isso era detalhe demais para nós. Como nós vamos ver? Nós temos que fazer. E sai fazendo. E, como costumam dizer aí, como ninguém disse para nós que era impossível fazer essas coisas, nós fizemos todas elas. Não me pergunta como. Foi muito na base da cara de pau, muito na base do pedir, do convencer, do vender. Acho que nós sempre fomos bons vendedores, mas a gente lançou um livro. Eu lancei o primeiro livro, depois nós lançamos outros escritos juntos, em conjunto. A gente convenceu a Folha de São Paulo a criar uma coluna sobre franquia. Como é que eu consegui fazer isso? Eu mandava artigos para o editor da Folha. Eu mandava artigos. Hoje eu sei como funciona uma redação. Eu imagino o que deve ter acontecido, porque um dia ele publicou, ele não publicava. Um dia ele pegou e publicou um deles. Sempre artigo sobre franquia. Deve ter caído alguma matéria. Sabe aquele negócio quando está na hora de mandar para diagramação? Era assim que o jornal funcionava antes. Estava na hora de mandar o jornal para diagramação, uma matéria caiu, ele tinha um espaço em branco que ele precisava encher com qualquer coisa. Qualquer texto cabia. Ele pegou, abriu umas gavetas, desesperado, achou um artigo meu. Publica esta merda. E no dia seguinte o jornal recebeu vários telefonemas, vários fax, naquela época não existia e-mail ainda, parabenizando, dizendo que isso é um assunto de muita importância. Eu agora posso confessar para vocês, metade dos telefonemas e fax foram meus ou de gente ligada a mim. Continuei mandando artigo, ele continuou ignorando, daí a um mês e pouco, ele publicou mais um. De novo recebeu várias manifestações de apreço. Continuei mandando, daí a alguns meses ele publicou mais um. E o interessante é que nesse terceiro ele recebeu muitas manifestações. E nenhuma era minha. O assunto tinha pegado. Tinha acontecido. Não me pergunta como, mas tinha acontecido. E um ano depois ele me liga e fala assim: Scherto, vamos fazer uma baita reformulação no caderno, vamos separar economia de negócios, não sei o quê, e o caderno de negócios vai ser todo baseado em colunas. Nós estamos chamando alguns colunistas. Quer ser um deles? E a gente virou colunista da Folha de São Paulo. Outro colunista que eu me lembro da época era o João Dória. Então éramos nós, eram 5 colunistas, um por dia da semana, dia útil, né? A gente criou um Instituto Brasileiro de Franchising que fez milhões de cursos, palestras, seminários. A gente criou a feira de franquia que hoje se chama ABF Expo. A gente convenceu a Fundação Getúlio Vargas a criar a cadeira de franquia. Eu levei 2 anos indo bater na porta do presidente, o diretor do departamento de mercadologia. A GV é o único lugar no mundo em que marketing é chamado de mercadologia. Mas eu fui lá bater na porta do cara e convencer ele, até que convenci. Nós fundamos, e ninguém sabe disso, a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios.
as primeiras 4 edições saíram por uma editora chamada Pro Sucesso, que tinha 3 sócios, um deles está aqui na sua frente. Né? Não era a Globo. A Globo comprou depois essa revista, comprou não, tomou de um dos nossos sócios que devia um monte de dinheiro para a Globo. Né? A gente criou a Associação Brasileira de Franchising, a gente criou o Guia Brasileiro de Franquias, junto com a HSM, a gente fez o primeiro Congresso Internacional de Franquia. Naquela época, a HSM ainda era comandada pelo Hari, Salib e Marina. A HSM é isso, é o nome dos 3 donos, que eram 3 moleques que nem nós. Isso tudo eu estou falando, nós tínhamos 30, 32 anos de idade. Né? A gente fez tudo isso, conseguimos o reconhecimento da IFA, da Associação Internacional de Franchise. Como? Eu peguei um avião, fui lá, na maior cara de pau, bati na porta, falei, eu sou da Associação Brasileira de Franchising. Estou aqui para pedir reconhecimento. Ah, vamos conversar. Então, uma grande lição, mas uma imensa lição, assim, primeiro, tem que ter cara de pau. Vocês hoje vão ter palestra com um dos caras mais cara de pau que eu conheço, que é o Ricardo Bellino. É um cara que consegue transformar tudo em negócio na base da conversa, das ideias, da genialidade dele. Mas é o maior cara de pau que eu conheço, sensacional, sou fã dele. Nessa época eu não conhecia ele, então eu era meio cara de pau. A gente teve muito mais sorte do que juízo ou competência. Eu não estou aqui por frescura falando isso, é a pura constatação. Então eu espero que vocês também tenham sorte. Agora, a gente só tem sorte quando sai e faz as coisas. Se você ficar em casa, a sorte não te ajuda em nada. A sorte pode bater na tua porta, mas ela não gira a maçaneta. Você tem que abrir a porta e sair para a rua, porra. Não é assim, você não fica em casa. Né? Quarta grande lição que eu aprendi, essa extremamente útil pela vida fora. Se você quiser alguma coisa, você pede. E se não te derem, você faz, porra. Você faz acontecer. Como? Sei lá como, porra. Sempre tem um jeito. Faz melhor, faz pior, faz meio nas coxas, depois você conserta. Faz, porra. Vocês acham que a primeira edição da Pequenas Empresas Grande Negócio saiu do cacete? Não saiu. Saiu mais ou menos. Pô. A segunda saiu bem melhor. A quarta estava sensacional. E aí tomaram a revista da gente, pô. Mas estava legal pra cacete, pô. Você tem que suar a camisa, pôr a mão na massa, e como diz meu amigo Poit, Wilson Poit, que agora é superintendente do Sebrae aqui em São Paulo, ele tem até um livro com esse título, você tem que correr atrás do sim, porque o não já está garantido. Se eu não fosse bater na Folha de São Paulo, o não estava garantido, essa coluna nunca tinha saído. Eu fui lá para ver o que acontecia, pô. Eu fui na GV para ver o que acontecia. Eu tomei muito chá de cadeira na GV. Até virar professor lá. É a coisa mais engraçada, porque eu jamais passaria no vestibular da Fundação Getúlio Vargas. Jamais. Eu não tenho QI para isso. Mas professor eu fui lá, de graduação e pós-graduação. Você vê como as coisas são engraçadas, né? A criação da ABF detonou um processo que nem nós imaginávamos que fosse dar no que deu. A ata da ABF, a primeira, que eu redigi à mão, acho que ela, está aí, isso aqui foi na fundação da ABF, eu e o Ricardo Yang, que foi candidato a prefeito aqui em São Paulo, na última eleição contra o Dória. Né? O Ricardo foi presidente da ABF. E eu fui vice-presidente. Quem fez o estatuto fui eu colocava os cargos que eu quisesse. Todo mundo era vice-presidente de alguma coisa. Redigia a atinha à mão. Agora, só 8 ou 9 pessoas quiseram assinar essa ata. Nós estávamos conversando com mais de 50 pessoas naquela altura. Mas só 8 ou 9 assinaram a ata. Por quê? Porque dava trabalho. Porque ia ter que botar a mão no bolso. Para fazer as primeiras reuniões, nós tínhamos que pagar o aluguel da sala. Para ter os primeiros cartões de visita, cada um pagava o seu. Porque é assim que faz, pô.
Dá trabalho, custa algum dinheiro. Tá aí, as assinaturas, acho que são 9. 9 assinaturas. Esses são os caras que toparam assinar a ata. A ABF era isso. Hoje são 1.600 não sei quantos sócios. E dá uma olhada aqui, faturamento do mercado de franquia no Brasil, que o ano passado passou de 174 bilhões de reais. Não é milhões, não, é bilhão. Né? A gente criou isso sem saber direito o que estava fazendo. A gente criou isso porque a gente resolveu criar, nada mais. 2 moleques resolveram criar, convenceram outros moleques a criar também, a entrar no barco, e acabou, e a gente fez isso. O número de marcas no Brasil, que teve uma quedinha aí no ano anterior, né, no 2017, voltou a crescer. A gente hoje tem quase 3.000 marcas que são franqueadas no Brasil. Primeira feira de franquias que nós fizemos em 88, nós suamos para colocar 13 expositores na feira. A última feira aqui em São Paulo tinha quase 500. Então, dá para fazer, gente. Dá para fazer. O ritmo de expansão está aumentando. Hoje a gente tem mais de 153.000 franquias instaladas operando no Brasil. Então, dá para fazer. E como é que vai ser o futuro do franchising? Mais indústrias vão avançar para o varejo, isso é nítido, e vão fazer isso via franquia. Você tem muita indústria criando suas franquias. Vou mostrar aqui só alguns projetos nos quais a gente trabalhou. Sim, você tem Casa Balduco, você tem a Lilica e Tigor, Samsung, Havaianas, o Bar do Urso da Ambev, a Hope Lingerie, você tem um monte de coisa. Mais indústrias vão entrar também nesse mercado. O povo de Private Equity, o povo de Venture Capital, vai começar a investir no mercado de franquias. O mercado de renda fixa está uma caca. Com a queda dos juros, esse mercado ficou péssimo. Botar dinheiro em renda fixa não é negócio. Esses caras vão ter que investir em negócio de verdade. Franquia é um bom negócio, é seguro, é mais estruturado. Esse povo vai investir. Nós vamos ter cada vez mais franquias sociais. Aqui estão algumas nas quais a gente já trabalhou. O que é isso? Franquias sem fins lucrativos. A gente pega entidades que fazem programas bem feitos e replica eles por um modelo de franquia. Aliás, vou contar aqui em segredo para vocês, não espalha. Vamos fazer isso com o Instituto Êxito. Nós vamos replicar o Instituto Êxito no Brasil inteiro com um modelo de franquias. Quem está tocando o projeto está sentadinho ali, batendo palma. Então, a gente vai fazer isso e vai fazer muito mais. Muitas empresas que têm muitas filiais, que sempre torceram o nariz para franquia, eu de jeito nenhum, vou abrir mais loja própria. Elas vão começar a virar franqueadoras. Porque vai fazer mais sentido ter operações de franquia. Startups de tecnologia vão perceber que nem tudo pode ser digital, que é preciso interação física em algum momento. Vão criar redes de franquias. Isso também não tenho dúvida nenhuma. Mais empresas de tudo que é tipo vão usar mecanismo das franquias para otimizar canais como distribuidores, representantes, revendas e outras coisas, e até para otimizar o próprio desempenho. Aliás, tem um livrinho que eu recomendo para vocês que são empreendedores, um livrinho chamado O Mito do Empreendedor, de um cara chamado Michael Gerber. Foi o primeiro livro sobre empreendedorismo que eu li na minha vida. E ele diz o seguinte: toda empresa deveria funcionar como se fosse uma franquia, muito mais baseada em processos do que no talento, nas habilidades específicas de determinadas pessoas. A maior lição que eu aprendi na minha vida foi a seguinte: a gente tem que estar sempre pronto para mudar, para aprender, para se reinventar e para seguir adiante. Eu estou nesse momento, tem um sócio meu braço direito, esquerdo, está num curso na Singularity University, na Califórnia, deve chegar aqui no domingo ou na segunda, e a gente está aí por e-mail, WhatsApp, telefone, Zoom, Skype, o diabo, a gente está conversando sobre como vai ser a nossa empresa de consultoria daqui a 10 anos. A única certeza que a gente tem, ela não vai ser como ela é hoje. É a única certeza que a gente tem. Não temos certeza nenhuma, mas a gente sabe que a gente vai ter que reinventar um monte de coisa. E é melhor que a gente reinvente
do que um concorrente nosso sair inventando. Então nós estamos lá fazendo um puta exercício para tentar ver para onde nós vamos. Nós estamos conversando sobre 3 frentes novas de negócio que não tem nada a ver com o que a gente faz hoje, mas aproveitam as competências que a gente desenvolveu. Vão vingar? Não tenho a menor ideia. Vão ser viáveis? Não tenho a menor ideia. Nós estamos nos aproximando de pessoas que são super competentes em cada uma dessas 3 áreas para tentar fazer em conjunto alguma coisa. Agora, vai vingar? Não tenho a menor ideia. Mas o fato é que a gente não pode permitir que as memórias da gente sejam maiores que os nossos planos e do que os nossos sonhos. Eu tenho muitas memórias, eu passei por muita coisa, eu vi muita coisa, mas os meus planos são muito maiores do que as memórias que eu tenho, do que as lembranças que eu tenho. Meus sonhos são muito maiores, com uma grande vantagem. Hoje eu acho que eu tenho muito mais condições de realizar meus planos do que eu tinha com 30 anos de idade. Eu conheço mais gente, eu tenho acesso a mais recursos, eu tenho acesso a muito mais coisas, informações pelo mundo. Nós fizemos tudo aquilo que eu falei lá atrás, numa época em que não existia internet, não existia Google, não existia rede social, não existia nada disso. A vida hoje é muito mais competitiva, mas ela é muito mais simples para quem fizer as coisas direito. É muito mais fácil. Hoje eu entendo que eu tenho acesso a muito mais coisas que me permitem chegar onde eu quero chegar. Eu estou com 65 anos de idade e eu tenho muito mais planos do que eu tinha antes. E muito mais possibilidades de chegar lá, de fazer isso aí. Então, a mensagem final que eu tenho para vocês aqui é a seguinte: se um cara comum como eu, nada gênio, eu não sou um gênio, eu, de novo, não sou um baita empreendedor que aos 11 anos de idade já vendia não sei o quê, levava não sei o quê para a escola e fazia grandes negócios. Não sou. Levei uma vida extremamente acomodada até a faculdade. Se um cara como eu consegue, junto com outros caras muito parecidos comigo, que também não eram gênios, nem eram essa coisa, não tinham um grande diferencial, se a gente consegue, com meia dúzia de caras, criar um mercado que não existia e mudar o jeito de se fazer varejo neste país, qualquer um de vocês consegue. É só querer, é só arregaçar as mangas e não ficar só pensando: ah, se eu tivesse feito, ah, se eu tivesse feito. Eu às vezes fico pensando, se lá atrás eu tivesse, mas é muito chato ir na GV mais uma vez dar a cara para porrada. É muito chato mandar mais um artigo para a Folha. É muito chato. Eu vou contar para vocês rapidamente como é que eu consegui a IFA, Associação Internacional de Franquias. Nós tínhamos criado a Associação Brasileira de Franchising, e naquela época, como eu disse, não tinha internet, não tinha um monte de coisa, sem que a gente soubesse, ao mesmo tempo estavam criando uma associação no Rio de Janeiro. Associação Brasileira de Franqueadores, a FRAB. E esses caras foram antes na IFA, porque um dos fundadores lá era o presidente do McDonald's no Brasil. Ele foi antes da gente até a IFA e conseguiu o reconhecimento da Associação Internacional. Quando eu cheguei lá, 3 semanas depois, 4 semanas depois, o cara que me recebeu, de quem eu sou amigo até hoje, continuo, porque a gente acabou ficando muito próximo, chama Peter Holt. O Peter me disse o seguinte: Marcelo, já reconhecemos a Associação do Rio e nós só reconhecemos uma associação por país, não 2. Então, lamento muito. Falei, Peter, eu preciso de alguma chancela da Associação Internacional de Franquia. Eu preciso, cara, faz parte do nosso plano, tá no nosso plano estratégico. Porra, você tem que... Falou, Marcelo, a única coisa que eu posso dizer é assim, nós vamos daqui a alguns meses nomear um representante especial da IFA no Brasil.
Falei, qual é o requisito? Ele tem que ser advogado. Falei, oba, eu sou. E o que ele faz? Aí ele tem que mandar um relatório mensal sobre as atividades legislativas, judiciárias, etc., que se refiram ou afetem o franchising de alguma forma. Mensalmente ele tem que mandar um relatório. Falei, tá, que mais? Não, basicamente isso. Falei, tá, e aí ele pode usar a marca da IFA? Sim, ele é o representante especial da IFA. Falei, pronto, isso aí já resolve o meu problema, né? Agora, então, Peter, eu gostaria de ser esse representante. Falou, ótimo, eu vou botar teu nome, vai ser o 9º na lista, porque já tem 8 indicados por associados nossos que têm negócios no Brasil. Falei, puta, ele falou, pois é, para você ser nomeado, 8 precisam desistir ou não aceitar o convite. Vamos combinar que é muito difícil, Marcelo. Falei, bota meu nome aí no 9º, vai, vamos embora. Vim embora para o Brasil, cheguei aqui, no primeiro dia, eu fiz um relatório falando dos últimos 6 meses de atividade legislativa, judiciária, o cacete A4, e mandei por fax, que era desse jeito que a gente mandava, para a IFA. Veio uma resposta deles, uns 2, 3 dias depois, dizendo, muito obrigado, agradecemos, porém o relatório não está no formato que nós gostamos. Nós gostamos que a informação venha assim, 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 assim. Perfeitamente. Daí a um mês, eu mandei um relatório dentro do formato que eles queriam. Voltou com uma observação. Olha, ainda não está exatamente como a gente gostaria. Tem que ser assim, assim, assim. Perfeitamente. Daí a um mês, eu mandei um novo relatório já dentro do formato. E daí para frente, todos os meses, eu mandava o relatório. Do jeito que eles queriam e vinha um agradecimento. Muito obrigado, excelente trabalho, parabéns. Daí a 6 meses, eles resolveram nomear um representante especial no Brasil. Quem vocês acham que eles nomearam? Um dos 8 caras que estavam na lista ou o cara que já estava trabalhando? Fazendo o trabalho direito. Então, é meio isso. Você tem que se colocar, você tem que se apresentar, você tem que fazer as coisas acontecerem. Elas não vão cair no seu colo o tempo todo. Mas pensa bem, o que eu fiz? É que, porra, me deu um puta de um trabalho. Não, não deu. Eu só tinha que fazer. Eu só precisava fazer. Em 1 hora eu fazia um relatório desse. Pô. Isso no tempo que não tinha internet. Agora com internet, porra, seria uma brincadeira fazer. Então, tem muita coisa que é o seguinte. Se você quer ser percebido como alguma coisa, haja como essa coisa. Se você quer ser, você quer ocupar um espaço, em vez de ficar pedindo, me dá essa posição, deixa eu ser o representante, eu passei a agir como representante, porra. Tinha um vácuo, ninguém estava agindo, agi eu, porra. Eles me nomearam. Enquanto essa função existiu, fui eu. E no fim me mandaram. Tenho lá um belo diploma pelos relevantes serviços prestados à causa do franchising internacional. Não serve para porra nenhuma. Com isso aí eu não entro nem no cinema de graça. Mas está lá, porra. Eu fiz. E o que eu queria lá atrás, que era o reconhecimento, eu consegui. E depois de algum tempo a gente fundiu as 2 associações e aí nós incorporamos também o reconhecimento final para a associação aqui. Então, de novo, meu recado para vocês é o seguinte, se não ficar mais nada, se eu conseguir, qualquer um aqui consegue, porque eu sou o cara mais comum do mundo, pô. Se vocês quiserem dicas e informações, tem aqui esses sites, e eu agradeço muitíssimo a paciência de vocês, numa sexta-feira à tarde, está me aguentando aqui até essa hora. Obrigadão.